Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no desenvolvimento web com Rust. É uma linguagem que promete, sabe, velocidade, segurança, coisas que todo mundo quer. Mas a pergunta que não quer calar é: será que vale a pena para qualquer projeto? Vamos explorar os prós e os contras, com base numa análise do guia do Rust, para tentar responder isso. Vamos começar com uma pergunta que tira o sono de muito desenvolvedor e líderes de equipe por aí. Pensando nas aplicações de hoje, super exigentes, será que as ferramentas que a gente usa no dia a dia estão realmente dando conta do recado? Principalmente quando o assunto é velocidade e segurança? Pois é aí que a gente entra no que estão chamando de dilema da web moderna. Hoje em dia, uma aplicação precisa de, nossa, um desempenho absurdo para aguentar milhões de usuários. Precisa de uma segurança que seja praticamente à prova de balas para proteger dados que são super sensíveis. E ainda por cima, tem que aguentar um monte de gente usando ao mesmo tempo, sabe? Lidar com milhares de requisições sem engasgar. Não é pouca coisa não. E é nesse cenário que o Rust aparece como uma, digamos, solução em potencial. Olha, não é a escolha mais óbvia para a web, né? A gente sabe. Mas o interessante é que ele foi pensado desde o comecinho para atacar justamente esses três pontos: performance, segurança e concorrência. Ok, então vamos entrar na primeira parte da nossa conversa. Como é que as características do Rust podem de fato resolver esses desafios que a gente acabou de colocar na mesa? Bora ver as vantagens. A primeira vantagem, e talvez a mais famosa de todas, é a performance. É desempenho bruto, puro. E não é só aquele número bonito que aparece em testes de benchmark, não. A gente está falando de uma velocidade que, na prática, significa uma experiência muito mais rápida e fluida para quem está usando a aplicação. Mas mais legal entender por que o Rust é tão rápido. Bom, primeiro, é uma linguagem compilada, então ela gera um código final que é super otimizado. A performance chega a ser comparável com a de gigantes como C e C++. E o que isso significa no mundo real? Significa que ela é ideal para aquelas APIs que precisam aguentar um tranco pesado, recebendo milhares de requisições por segundo. Agora, a segunda grande vantagem é uma coisa que realmente separa o Rust da maioria das linguagens por aí. Ele consegue garantir a segurança da memória sem precisar de um garbage collector, o famoso coletor de lixo. E o segredo aqui, sabe qual é? É o compilador do Rust. Ele é extremamente rigoroso. Ele pega erros de memória super perigosos antes mesmo de o programa começar a rodar. E como não tem um coletor de lixo ali no meio para dar umas pausas inesperadas, a performance fica muito mais estável, mais previsível. E tem mais. Ele evita um problema chato chamado data race, que é quando várias partes do código tentam mexer na mesma informação ao mesmo tempo e vira aquela bagunça. Com Rust, isso simplesmente não acontece. Beleza, tudo isso é ótimo, mas e as ferramentas para botar a mão na massa e construir para a web? Bom, a boa notícia é que o ecossistema de Rust para a web, apesar de ser mais novo, está crescendo num ritmo bem acelerado e já tem os frameworks bem poderosos na jogada. O primeiro que a gente pode destacar é o ActixWeb. Se o objetivo é performance máxima sem conversa, esse framework está sempre lá no topo dos testes de velocidade. É para quem quer extrair até a última gota de desempenho. Aí a gente tem o Rocket. A pegada dele já é outra, foco total em simplicidade e, digamos, conforto para o desenvolvedor. Ele foi feito para tornar o desenvolvimento com Rust mais amigável, mais gostoso de trabalhar, sabe? A sintaxe dele é bem intuitiva, especialmente para quem está vindo de outras linguagens. E para fechar essa lista, tem o Axon. Esse aqui é bem interessante porque foi criado pela mesma galera do Tokio, que é a base para programação assíncrona em Rust. Isso garante uma integração assim perfeita e um design bem modular, fácil de encaixar as peças. Bom, mas a gente sabe que nem tudo é perfeito, né? Para ter uma visão completa, a gente precisa falar dos desafios também. Então vamos virar a moeda e olhar agora para as desvantagens de se usar o Rust. E a primeira, sem a menor dúvida, é a mais conhecida de todas, a curva de aprendizado. Aprender Rust, olha, não é um passeio no parque. A linguagem meio que te força a pensar sobre o código de um jeito diferente, e isso pode ser um baita choque no começo. Essa dificuldade toda vem de uns conceitos que simplesmente não existem na maioria das outras linguagens. Coisas como ownership, borrowing, lifetimes, o famoso sistema de posse e empréstimo de dados. Para quem vem de um mundo como JavaScript ou Python, onde a linguagem cuida disso tudo por baixo dos panos, essa mudança é bem grande. Rust exige que a gente pense ativamente em como a memória está sendo usada, o que é um baita desafio.
Outro ponto bem prático que pega no dia a dia mesmo é o tempo de compilação, o tempo que leva para transformar o código que a gente escreve em algo que o computador entende. Pensa só, em projetos grandes, ter que esperar compilar cada pequena mudança que se faz, isso quebra totalmente o fluxo de trabalho. Até existem ferramentas para tentar acelerar isso, mas, sendo sincero, ainda é um ponto de atrito se a gente comparar com linguagens interpretadas, que são praticamente instantâneas. E essa comparação aqui deixa bem clara a questão da maturidade do ecossistema. De um lado você tem Node.js, Python, que tem bibliotecas prontas para basicamente qualquer coisa que se possa imaginar. Já com Rust, é bem provável que para certas coisas seja preciso configurar mais na mão ou, em alguns casos, até criar uma solução do zero. Então tá, a gente viu as vantagens, viu as desvantagens, e agora vem a pergunta de R$1 milhão. Quando é que, afinal, faz sentido usar Rust para desenvolver para a web? Vamos dar uma olhada nesse resumo aqui. Se o projeto precisa de performance máxima, se a segurança é algo que não dá para abrir mão e se é algo para durar muito tempo, aí Rust é um candidato fortíssimo. Agora, se a ideia é só fazer um protótipo rápido ou se a equipe nunca viu Rust na vida e o prazo está batendo na porta, aí talvez seja melhor pensar duas vezes. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise e a ideia agora é juntar todas essas peças para ajudar a tomar a decisão certa, né? Porque tudo depende do contexto. Olha, essa frase do material que a gente usou como base resume a história toda perfeitamente. Rust é uma escolha excelente quando as prioridades são performance, segurança e concorrência. Mas a complexidade e o ecossistema ainda em crescimento são obstáculos reais. É uma ferramenta poderosa para problemas específicos. E vale sempre lembrar, se depois de colocar tudo na balança, Rust não parecia a melhor opção para um certo projeto, tá tudo bem. Existem outras alternativas fantásticas. O Go, por exemplo, oferece performance com mais simplicidade. E TypeScript ou Python já têm ecossistemas super maduros, com solução para tudo. Para a gente fechar, fica a reflexão. Pensando no próximo projeto, no próximo desafio, será que os benefícios de poder e segurança do Rust compensam o desafio da curva de aprendizado? A resposta, como a gente viu hoje, não é simples. Depende totalmente do que o projeto precisa.